Irmãos, a paz do Senhor, nós hoje estamos começando um novo estudo e pretendo meditar com vocês sobre a justificação, né? Essa coisa tão maravilhosa que nós recebemos. Nós somos justificados por Deus em Jesus Cristo, né? E acho que é útil para que nós entendamos como funciona isso. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, oh Deus, como somos gratos ao Senhor por termos sido justificados por Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa justificação, e nós temos nos alegrado, Senhor, nesta verdade da Tua palavra. Mas agora nós queremos entender um pouquinho mais, Senhor, sobre isso. Nos ensine, em nome de Jesus. Amém. Então, a justificação, parte 1. Primeiro, irmãos, nós veremos ou pretendemos ver as verdades básicas da justificação. E aí nós nos deparamos com essa verdade, que a justificação é uma decisão judicial, né? É uma decisão, tem a ver, os advogados, ao prescrutar a Bíblia, eles devem entender mais sobre isso do que a gente. Mas é uma decisão judicial que Deus tomou desde a eternidade, quando planejou a nossa redenção. Há um livro, um pequeno livro, bem estreitinho, poucas páginas, mas que explica muito bem isso em termos jurídicos. Chama-se se não me engano, é um embasamento jurídico da justificação. Eu não me lembro, não sei o nome do autor, mas procure nas livrarias, você deve encontrar. Fala especificamente sobre justificação. É um livrinho muito bom, fácil leitura, né? Mas é uma decisão judicial que Deus tomou desde a eternidade. Lá na eternidade, quando Ele planejou nos remir, né? Nós somos justificados dos nossos pecados uma única vez. Quando nós rompemos nossa solidariedade com Adão em favor de Jesus Cristo. Ou seja, desde que nascemos, né, nós somos descendentes, todos nós somos descendentes de Adão e Eva, né? E por sermos descendentes, herdamos as suas características, os seus atributos, herdamos até mesmo o seu pecado, porque quando Adão pecou, né, o ser humano se tornou escravo do pecado. A semente do pecado passou de geração em geração até chegar a nós. E por isso, nós somos pecadores. Todos pecaram, diz a palavra de Deus, e carecem da glória de Deus, né? Então, quando nós rompemos isso, quando ouvimos o Evangelho e rompemos isso, ou seja, decidimos não permanecer, né, solidários ao erro de Adão ou ao pecado de Adão, e recebemos Jesus Cristo como Salvador. Aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz como a única forma de sermos justificados, de termos os nossos pecados perdoados, né? E aí acontece o que nós chamamos de conversão. Então, pela justificação, todo novo crente, todo aquele que recebeu Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, é isento de toda a culpa, de todos os pecados cometidos antes e depois da sua conversão a Jesus Cristo. E qual era a nossa situação antes da conversão? Quem não está em Cristo vive debaixo da ira de Deus e já está julgado. É isso que diz a Bíblia, né?
Evangelho de João, capítulo 3, verso 18. Lá está escrito: quem nele crê, ou seja, quem crê em Jesus, não é julgado. O que não crê já está julgado, ou seja, não será julgado, ele já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E qual será o princípio desse julgamento? Cada um segundo o seu procedimento, ou segundo as suas obras, né? Aquele que não está em Cristo, aquele que rejeitou Jesus Cristo, que não crê em Jesus, será julgado segundo o seu procedimento ou segundo as suas obras. Lá no final, após o milênio, em Romanos, o apóstolo Paulo diz: mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que é o que nós chamamos de juízo final, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. E aí nós nos lembramos da parábola do credor incompassivo, né? A parábola do credor incompassivo, em poucas palavras, ela diz o seguinte: que um patrão, né, ou melhor, que o empregado devia a seu patrão uma grande quantia, 10.000 talentos. E o patrão, então, mandou que fossem confiscados todos os seus bens, né, e levados junto à sua família para pagar aquela dívida. Mas aquele empregado, ele se humilhou e ele clamou ao seu patrão, né, e o patrão então foi tocado por isso e disse: olha, você está perdoado. Perdoou aquela grande dívida, 10.000 talentos. Aquele empregado, então, saiu dali, indo para casa, encontrou um trabalhador como ele, um colega de trabalho, que ele devia 100 denários. Era uma quantia irrisória se comparada aos 10.000 talentos que ele devia. E ele não quis perdoar aquele colega de trabalho, e enviou aquele colega de trabalho até os tribunais para que pagasse a dívida. O seu patrão, ao saber disso, chamou ele de volta, sabe? E disse: olha, eu te perdoei uma dívida tão grande, será que você não poderia perdoar? Será que você não deveria também agir da mesma forma e perdoar o seu colega de trabalho que te devia tão pouco? E aquele patrão entregou, diz a Bíblia, aquele empregado aos verdugos. Jesus estava falando de perdão. Agora, mas eu quero chamar sua atenção para outra coisa. Se aquele patrão é uma figura de Deus, que nos perdoou uma dívida tão grande lá na cruz, custou a vida do seu filho unigênito, né? O perdão dos nossos pecados. O castigo, se aquele patrão era figura de Deus, o castigo do trabalhador sendo entregue aos verdugos, e num lugar onde havia choro e ranger de dentes, era a retribuição pelas suas obras. Qual foi a sua obra? Não ter perdoado o seu colega. É esse o julgamento. Ser entregue aos verdugos no lugar onde há choro e ranger de dentes, que nós chamamos de inferno. E o padrão desse julgamento, qual é? O padrão é a lei de Deus, ou a consciência de quem não tem a lei. Porque a lei de Deus, o apóstolo Paulo estava falando para judeus que obedeciam à lei.
A lei mosaica, a lei de Moisés, né? E dentre elas os 10 mandamentos. Então, o padrão do julgamento é esta lei, ou então a consciência de que não tem a lei. E ele diz assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, né? Por causa das suas más obras. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Por quê? Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. O que ele está dizendo? Que mesmo aqueles que não conhecem a Deus, mesmo aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de ouvir o Evangelho, eles têm a lei gravada na sua consciência, na sua mente. Todas as pessoas em todos os lugares do mundo sabem o que é certo e o que é errado. Não é verdade? Todo mundo sabe que quando está fazendo algo errado, essa é a lei da consciência. E as pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus serão julgadas por essa lei, pelas suas obras. Ou seja, por aquilo que eles conhecem, pelo seu conhecimento do bem e do mal. E onde estão as provas desse julgamento? Segundo a palavra de Deus, os segredos dos homens. E lá ainda, continuando na Epístola aos Romanos, está escrito, Paulo diz, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, os segredos do coração, de acordo com o meu Evangelho. Mas há um problema nesse julgamento. A Bíblia também diz que ninguém será justificado pela lei. Olha aqui. Apóstolo Paulo, ou Espírito Santo, por intermédio do apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 3:20, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, então todos estão perdidos. Nós precisamos de que alguém nos justifique. E aí nós entramos nesse assunto da justificação. A justificação dos arrependidos e a sua base bíblica. O fundamento da justificação é o quê? A graça de Deus. Graça maravilhosa de Deus, que nos foi concedida como um dom. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, um presente de Deus, a sua graça. Em Romanos ainda continua dizendo, sendo justificados gratuitamente, ou seja, de graça, pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Qual é a base da justificação? É a morte de Cristo. É a morte de Jesus Cristo. Essa é a base. Jesus, ao morrer na cruz,
ele justificou todos aqueles que, arrependidos, não queriam continuar sendo solidários a Adão, mas agora queriam ser filhos de Deus por intermédio de Jesus. O Espírito Santo diz logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, que é que nos justifica de todos os pecados, seremos por ele o quê? Salvos da ira. Lembra no início, onde nós mostramos que a Bíblia dizendo que aquele que nele crê, né? Mas aquele que não crê está debaixo da ira de Deus. Como é possível, irmãos? Como é possível para Deus justificar pessoas ímpias, pessoas que são más, sem perverter a sua justiça? Sabe, a salvação aqui, justificados pelo sangue de Cristo, abre a porta para que todos, sem exceção, sejam justificados. Inclusive, aquele que está preso lá na penitenciária, que cometeu um crime horrendo, né? Mas que se arrependeu. Porque se é pela graça, não é pela lei, não é mais pelas obras da lei, mas pela graça de Deus, né? Mas como é possível isso? Eu concordo, é difícil entender, né? Deus justificar pessoas ímpias, ruins, mas sem perverter a sua justiça, porque é justo, Deus é justo. O único justo nessa história de verdade é Deus, né? E aí nós chegamos neste porém, né? Neste embate, a justiça de Deus versus a graça de Deus, que nós veremos no próximo estudo, se Deus quiser. Amém? Por enquanto nós ficaremos com esse anúncio, a justiça de Deus versus a graça de Deus. Até lá, se o Senhor assim o permitir, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.